O objetivo deste podcast é compreender, ouvir e perceber as muitas pessoas que não estão nos holofotes, mas que têm tanto mais a dizer e a opinar sobre qual será a melhor maneira de meter os pontos nos is. A primeira temporada será sobre as profissões que sempre quisemos ter ou aquelas que temos porque tinha mesmo de ser. Está presente na minha vida desde o dia em que nasci e desde cedo reconheço-a pelo perfeccionismo, profissionalismo e inteligência. E talvez algumas características estarão também presentes em mim. É amiga e não deixa ninguém de mãos a abanar. É focada e por isso compromete-se com aquilo que faz, apesar de não ser faladora por natureza. Tem um ponto de vista bastante crítico e não poderia faltar neste podcast. Meus caros ouvintes, hoje, no vosso botão play, Isabel Catarino. Este é o Pontos nos Is. Olá! Olá! Então, quem és tu e como é que tens a profissão que tens hoje em dia? Já disseste, sou perfeccionista, certo? Sou professora de uma das disciplinas mais difíceis, a Físico-Química, ou seja, uma das disciplinas que as pessoas não gostam, porque requer muito raciocínio, conhecimento também, mas o raciocínio é o mais importante e perceber as coisas. Ok, e o trabalho que tens era o teu sonho, tornou-se o teu sonho ou neste momento tens só porque tem de ser? Na altura não era o meu sonho, mas a partir do momento em que dei a minha primeira aula, criou-se o meu sonho. E foi o meu sonho. Daí mais nada. E um professor, porque desde que tu começaste houve uma grande transformação na profissão sendo professor, a nível burocrático, a nível mesmo dos clientes que tens, ou seja, das pessoas a quem dá as aulas. O que é preciso, ou o que é que hoje em dia é preciso para ainda manter os alunos concentrados? Muita paciência. Acho que é o que é mais importante é ter paciência. A parte burocrática, tudo o que está à parte de ser professor é muito chato. Eu detesto fazer essa parte, mas tento superar aquilo que eu não gosto com o dar aulas, porque o que eu gosto é dar aulas, interagir com os alunos e fazer com que eles, para além de saberem saber físico-química mais do que outra coisa, a serem cidadãos e perceberem o que é que se está a passar na vida e não pensarem que a escola, eu não vou precisar disto para nada. E que tem realmente alguma coisa a ter aplicação prática no dia a dia. Certo, sempre. E o que é que, porque é o teu sonho, o que é que ainda te faz ficar no trabalho que tens? Além dos alunos, obviamente. Tentar deixar uma marca nos alunos, não só pela físico-química, mas por tudo o resto que eu posso ensinar. Os alunos realmente ensinam algo aos professores ou é só num sentido que se aprendem as lições na escola? Não. Em dois sentidos. Os alunos ensinam muito. Aprendem menos, mas ensinam muito, sim. E um professor tem que aprender a lidar com alguns alunos. Não são todos iguais? Nada. Dentro da mesma turma temos muitos diferentes. O ensino e o sistema escolar estão a ficar demasiado padronizados e muitas vezes, cada vez mais, porque também há muitos estudos sobre isso, diz-se que há até uma robotização da aprendizagem das pessoas. Por isso é que não se conseguem fazer as valências de cada um e por isso é que as pessoas não... Se calhar alguns não querem saber, ou outros, quando querem saber, também não têm as opções e os meios para as fazer ver. Certo. O ensino está feito ou está dividido em duas grandes partes, ou em três, não é? A parte do básico, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo, que no meu ver podia ser um ciclo só, não era preciso estar 1, 2 e 3, não há diferença entre o segundo e o terceiro. Entre o primeiro e o segundo, sim, há diferença, porque há a chamada monodocência e depois a polidocência, quando se tem vários professores, cada um para a sua disciplina. Sim, senhora, que deve continuar a ser isso. Eu não sou apologista em que haja só um professor para dar todas as disciplinas, isso não. E quando passamos para o secundário, que é a segunda parte, que eu acho que é a mais importante,
há uma coisa que também já acontece no final do básico, é têm que fazer exames. E os exames são nada mais, nada menos que uma aplicação ou a verificação das aprendizagens que eles tiveram até então. Por isso, o ensino tem que ser padronizado, o ensino tem que ser para aquilo. É para as massas, não é para uma pessoa específica, infelizmente. Claro que se eles têm exame no final do 9º, do 11º/12º, automaticamente tem que ser padronizado e tem que ser dado daquela forma. Claro que dentro de uma sala de aula temos que diversificar as estratégias para que todos os alunos aprendam o que têm que aprender. As formas é que são diferentes. E que mudanças é que então o professor pode fazer para tornar o ensino mais eficaz? Para além, primeiro tentar conhecer os alunos, como é que são e como é que eles aprendem. E a segunda situação, moldar-se a todos os alunos. Ou seja, o professor tem que aprender primeiro com os alunos para depois poder ensinar da melhor forma. Ok. Eu acho, e vamos falar disto também um bocadinho mais à frente, que o professor, além de ter o papel de professor, muitas vezes em algumas vidas é mentor de alguns alunos e acompanha-os durante alguns anos, porque, pronto, acaba-se por desenvolver alguma conexão mais forte. E desde o início da tua carreira, há diferenças no papel do estudante, dos pais, dos encarregados de educação e dos professores. É preciso ter mais cuidado quando a lidar com eles? Ninguém, com os professores ou com os encarregados de educação? Com os dois, depende. Quando eu iniciei a carreira, os encarregados de educação ainda tinham algum respeito pelos professores, ou seja, a carreira docente de há uns anos para cá tem sido desvalorizada. Eu quero dizer que o professor já não tem a importância que tinha há uns anos atrás. O que quer dizer que os encarregados de educação muitas vezes têm um papel que, em vez de ajudarem o aluno a aprender, obrigam o professor a mudar, quando o professor não deve mudar nessas situações. Ou seja, os pais exigem muito mais do que os alunos e não pode ser assim, não é? Claro, claro. O professor tem que ter um papel importante, certo? Está lá a ensinar, está a dar, entre aspas, ordens sobre como é que se deve fazer, e os pais às vezes estão a desautorizar um professor. Claro. E estão a tirar a autoridade. Sim, a desautorizar automaticamente. E da mesma maneira, então, que estávamos a falar um pouquinho, que há professores que marcam os alunos, há alunos também que marcam professores? Ok. Estava aqui... Os professores hoje em dia, há muitas... Essencialmente das notícias aparecem muitas greves e isso tudo, e os descontentamentos dos professores sobre como é que o governo ou algumas instituições agem perante determinadas profissões. Porquê é que ainda há tantas greves? Porque na altura em que houve a Troika, os professores continuaram a trabalhar, os professores continuaram a receber o dinheiro que tinham na altura no escalão em que estavam, mas de resto as progressões na carreira foram congeladas. Elas foram congeladas na altura em que a Troika estava cá, porque o país estava em crise, tínhamos todos que fazer isso. E até agora, ou seja, a Troika foi em 2008, 2009, houve anos em que tivemos ainda a tentar superar a crise, e neste preciso momento, devido à Covid-19, Portugal recebeu milhões de dinheiro com o plano de resiliência e essas coisas todas, e os professores continuam a não receber aquilo que na altura trabalharam e que foi única e exclusivamente para aquecer. Claro, e que mereciam, na verdade. E que mereciam, sim. Eu não posso dizer que a classe dos professores é toda igual e se calhar pensam todos como eu, não. Mas sei que a classe do professor foi banalizada, principalmente por dizer temos 3 meses de férias de verão,
que temos férias no Natal e temos férias na Páscoa. Isso não é verdade. Há trabalho que tem que ser feito durante o tempo todo e, como um funcionário normal, temos 24 ou 22 dias de férias, agora 24 dias se não tivermos faltas. Porque apesar de muita gente, porque a maior parte das pessoas já foi aluno, mas nunca foi professor. E apesar das pessoas acharem que o professor é só quem está ali à frente a dar aulas com um quadro e uma criança... Não é, tem muita coisa, tem muito trabalho e preparação por trás e depois. Por trás, sim. E não sei se isto também envolve... Há duas perguntas aqui que eu gostava de fazer, porque envolve também a preparação por trás e o planeamento. Qual é que... A maneira que seleciona hoje em dia é igual a de 60 anos atrás. Pessoas fechadas numa sala, olhar para um quadro à espera que as coisas sejam explicadas. Qual é a melhor maneira de o fazer em termos de organização de secretárias, turmas, eventualmente testes ou trabalhos? Qual é que é a maneira, não sei, que se calhar pode ser melhor? A explicação da matéria, ou exatamente há 60 anos, eram aulas expositivas. O professor era o dono da verdade, expunha a matéria e os alunos tinham que perceber e depois aplicar aquele conhecimento em situações diferentes na aula ou depois nos instrumentos de avaliação. Agora já não é bem assim. Com o acesso à internet, os alunos podem aceder àquilo que mais quiserem, porque têm à disposição na internet de tudo, coisas corretas e coisas incorretas também. Por isso, eles podem fazer e podem saber tudo atempadamente. No entanto, os que querem aprender mesmo preferimos que a professora explique e depois nós fazemos exercícios. Os que estão lá com o mínimo interesse possível nas aulas, o que querem é: professora, mostra um vídeo que nós aprendemos com o vídeo. Ou seja, não é uma professora a dar a matéria, mas sim um vídeo a explicar e depois aplicam. Não aplicam, porque quando um professor explica, mesmo expõe a matéria, consegue dar muito mais pormenores que são importantes do que um vídeo que está a ser visualizado. Por isso, depende muito. Por isso é que quando nós estamos em aula, nós temos que conhecer os vários alunos, a turma em si e os alunos em particular, para depois saber qual a melhor maneira de ensinar. Quando temos as duas partes na mesma turma, temos que dar umas aulas expositivas, mas temos que ter outras aulas com vídeos, ou seja, temos que interligar tudo. Claro. Isso. É fazer melhor com os ingredientes que temos. Exatamente. Porque tu estás mais focada no ensino secundário, não é? Quão importante seria manter, estás dividida, mas também já estás muito no ensino secundário, quão importante seria manter as visitas de estudo, por exemplo, no ensino secundário? Se as visitas de estudo tivessem o objetivo de os alunos adquirirem competências e aprendizagens da disciplina, de uma ou de duas ou três disciplinas, não interessa, era bom manter. No entanto, os alunos, quando vão para visitas de estudo, pensam: vamos passear. E como vamos passear, só vamos sair da escola. E como saímos da escola, é só passeio. E passeio não quer dizer nada. Por isso, se eu disser: vamos fazer um passeio, tudo bem, vamos conviver, fazer um piquenique, vamos fazer essas coisas todas, tudo bem, é um passeio. Agora, se eu quiser fazer uma visita de estudo, tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Eles têm que sair de lá a saber fazer alguma coisa. Mas a maior parte dos alunos não quer. Não quero. Isso não quero. E quais é que são as características, porque lá está, estavas a dizer que os bons alunos, os que querem, conseguem, não é? Quais é que são as características mais comuns dos alunos bem-sucedidos? Eu acho que a palavra se calhar não vai ser a melhor, né? A melhor que os caracteriza, mas se calhar são aqueles que são persistentes, ou seja,
e tenho um objetivo, até posso dizer, já sabes qual é a tua profissão? Não sei qual é a minha profissão, mas se eu tiver boas notas posso ir para qualquer profissão, posso escolher o curso que me apetecer. Se eu tiver más notas já não posso escolher essa situação. E quando eu digo más notas é abaixo de 14, atenção, não estou a falar em notas, classificações abaixo de 10. Por isso, eu diria que é uma pessoa que tem que ser persistente, tem que ser confiança, tem que ter confiança, mas também tem que estudar para isso. Eu tenho alunos que não precisam de estudar para chegarem aos objetivos que querem, mas os outros que querem tirar ainda mais, sim, têm que estudar, mas é a persistência, é nunca perder, como é que se diz, a linha, mesmo que não esteja a ser o que ele quer, nunca perder a linha, nunca desistir. Por isso, se calhar é mesmo esse. E é importante, achas que no processo da escola e no desenvolvimento mesmo de pessoa, achas que é importante o reconhecimento? De quem? Por parte do professor? Sim, é importante. Ok. Mas isso vê-se nas notas, que senão claro. No final do período. Sim, sem dúvida, sim. Sim, mas muitas vezes acho que, por exemplo, nós não somos todos feitos para a mesma coisa, não é? E por muito que eu seja mais feita para ciências ou para línguas ou o que é que seja, por muito que mesmo, ou seja, se eu me esforçar de igual maneira ou até um bocadinho mais naquelas que sou pior, acaba também o meu esforço por ser recompensado a maior parte das vezes, não é? Claro. E como é que um professor pode tornar a passagem de um aluno mais fácil pela escola? Não estou a dizer mais fácil em termos de notas nem nada, mas em termos, se calhar, às vezes, e porque estamos num mundo em que toda a gente é acolhida e por causa da igualdade e da inclusão, há alguns que se calhar se sentem mais excluídos ou que não fazem tanto parte. Como é que um professor pode facilitar ou ser um facilitador nesse processo? Primeiro, nunca banir ninguém, ou seja, nunca excluir ninguém de nenhuma tarefa. Todos são bem-vindos a fazer a tarefa. Se calhar incentivar mais ou tentar que o aluno tenha uma participação mais ativa, se não for voluntária, que seja o professor que decida que ele tem que fazer, para incluir, para mostrar que isso é possível. Por isso, o professor, a única coisa que tem que fazer é incluir toda a gente. Nunca pode banir ninguém. E achas que as notas contam muito na vida de um estudante? Contam. A partir do 10º ano as notas contam muito. Se eu acho que é positivo isso, não. Mas o sistema que está neste preciso momento, as notas contam muito. E já tiveste presente na correção dos exames e tudo mais. O que é que tu achas? Ou seja, as notas, especialmente Físico-Química, não são altas. A média acho que nunca foi nada... Já foi. Já foi? Não. Nada de especial, nunca foi. Está positiva neste preciso momento, está acima de 10, mas não é nada de especial, sim. E o que é que achas que falta a Físico-Química ou aos professores de Físico-Química para a tornar, pelo menos, melhorzinha, não sei? Mais atrativa? Sim. Não sei. Tem a ver com a empatia que os alunos têm com os professores. As notas de frequência geralmente são bastante melhores do que as notas de exame. O exame de Físico-Química já está no pensamento das pessoas que é uma coisa muito, muito, muito difícil. Mas na realidade não é. As perguntas que são feitas em exame são as perguntas mais básicas que existem. O que é que acontece num exame de Físico-Química como de qualquer outra disciplina? Um enunciado. O enunciado são palavras. Se os alunos não interligarem o conceito das palavras e o que querem dizer, não vão conseguir chegar a lado nenhum. Por isso, a interpretação é muito importante. E aquilo que eu disse logo no início, o raciocínio é importante, e é muito mais importante o raciocínio, se calhar, do que os conhecimentos. As fórmulas estão lá. Claro. Por isso, eu tenho é que saber interligar as fórmulas, e para isso eu tenho que ter raciocínio e saber do que é que estou a falar, o que é que interage e o que é que não interage. A segunda situação é
Ou seja, já interliguei o exame de Físico-Química com o português na interpretação. E agora a segunda situação é importante, é interligar com a matemática. Em matemática há alunos que são muito bons a matemática e nem por isso são bons a Físico-Química. E eu continuo a dizer, porque é que eles são bons a matemática e não são a Físico-Química? Porque a matemática é aquilo mesmo, e está lá dito, é para fazer isto. Só que aquilo que a matemática está a fazer é nada mais, nada menos que aquilo que nós precisamos na Físico-Química, mas por outras palavras. Porque todos os conceitos matemáticos, ou a matemática só apareceu porque a Físico-Química estava a utilizar, não é? Os primeiros conceitos matemáticos foi Galileu Galilei que os disse, por isso é um físico. Era físico e matemático, mas foi o físico a falar porque precisava da matemática, entre aspas, para explicar alguns conceitos físicos. Daí eu dizer que a matemática e o português deveriam utilizar enunciados mais mais complexo? Ou mais... Não, que abrangessem mais disciplinas. E não, assim, tudo bem, é preciso saber quais são os poetas portugueses e como é que eles escrevem, mas convenhamos que saber porque é que Gil Vicente escreve daquela forma é porque o português naquela altura era assim que se escrevia, que era mais castelhano do que português. Depois, saber porque é que Luís de Camões, ao escrever os Lusíadas, tinha lá a rima cruzada, ou lá o que era, mas como é que... E dizer onde é que estão as orações, onde é que está... Já não sei como é que se diz agora, porque agora já está tudo diferente, já não vou estar aqui a meter gafos. Interligar essas coisas, saber interpretar um texto. Não é importante ser de Antero de Quental ou de... Como é que é? Ou Luís de Camões, ou Fernando Pessoa, e o outro que é muito conhecido, José Saramago. É mais importante saber utilizar... Sim. Não é? E aplicar depois. Sim. E numa escola não estão só presentes, obviamente, professores são grande parte, mas acho que têm uma igual importância algumas pessoas que lá têm, sejam funcionários, não é? Ou mesmo alguns órgãos de secretaria. Quais achas que fazem diferença? Obviamente que numa vida como a tua, que é um professor que tu ligas e estás interligado com todos, não é? Porque tu, sem eles não consegues completar a tua tarefa. Achas que também fazem diferença na vida de um estudante? Fazem, claro. Os assistentes operacionais são aqueles que deveriam, para além dos professores, criar regras e exigir que essas regras fossem cumpridas, ok? Tudo bem que há alturas em que uma pessoa está com pressa, tem que correr num corredor, mas se eu tiver um corredor cheio, se eu quiser correr num corredor, o que é que vou fazer? Vou contra as pessoas e isso não é correto. Pronto. E os assistentes operacionais são, na realidade, as pessoas que passam muito tempo, conhecem os alunos, muitos deles pelo nome, por isso é importante que eles lá estejam. Os assistentes técnicos são aqueles que estão na secretaria, também são importantes para a vida do aluno, porque são eles que tratam da burocracia, é verdade, os papéis, e os alunos têm que saber tratar as pessoas, não é? Não é chegar lá, quero isto, ponto final, e eu é que quero posso e mando, porque se não tiver alunos não há escola, é uma verdade. Mas se os alunos forem todos insurretos, não é? E se chegarem lá e forem todos muito exigentes, não há ninguém que os segure, e depois quando chegar cá fora ao mundo do trabalho vai fazer exatamente a mesma coisa. Não vai ser sucedido. Não vai ser bem sucedido, e depois é capaz de matar e essas coisas só por não conseguir aquilo que quer. Claro. Portanto, a escola, podemos dizer que é uma pequena comparação com a vida real, não é? É uma instituição que nos vai levar àquilo que queremos. E não sendo professor uma profissão que esteja tão incluída no vocabulário normal como no mundo dos crescidos, ou que não estejas rodeada de pessoas que têm exatamente a tua idade, não é? Porque a maior parte do tempo estás rodeado de pessoas que são mais novas que tu.
e que para muitas delas são... Tu és o exemplo, não é? Tu és a pessoa que eventualmente até sabes mais. Sim, mais ou menos. Qual é a importância da liderança? E qual é a importância de seres líder ou até seres mentor de alguns? Isso é a base de tudo. Isto é muito importante. Se eu, como professor, tenho que conseguir liderar a turma, liderar os meus alunos e levar a bom porto tudo aquilo que quero, não é? O meu objetivo é que todos tirem boas notas e que aprendam, não é só tirar boas notas, que aprendam e que saibam aplicar aquilo que aprenderam. E com essa liderança ensinar-lhes também como é que conseguem chegar ao sucesso. Claro que eu, a maior parte do tempo, estou com pessoas muito mais novas que eu, mas eu também estou com pessoas da minha idade, porque os colegas, não é? Nós somos uma escola muito grande, ou pelo menos na escola onde eu estou a lecionar este ano, é muito grande, tem muitos professores e convivo com muitos professores, mas sei que, e por ter feito parte de um órgão do Conselho Pedagógico, verifiquei que eu devo ser uma professora muito, muito calma, para além de eu achar que sou hiper nervosa, mas sou uma professora muito, muito calma, porque os meus colegas que lá estavam todos no Conselho Pedagógico só gritam, só exigem coisas que não é possível, é impensável aquilo. E, ou seja, descobri que na realidade eu começo a pensar, uma pessoa já há quase 2 anos de ir para a reforma e continua a ser a pessoa mais intransigente do mundo e não consegue, e se calhar essas pessoas já estão tão calejadas, já dizem, já não consigo moldar mais, já está ali um calo, já não consigo moldar-me mais, ou o que quer que seja, e não aceitam algumas coisas. Por isso é difícil, estar numa escola é difícil. Sim, sem dúvida, porque eu acho que se calhar, aliás, há muita gente que ainda quer ser professor e gostava de ser professor. Eu própria, quando era pequenina, gostava. Hoje em dia já não é o meu objetivo, mas para já. Como eu disse, eu também não disse que... Eu no início também não era para ser professora, mas depois... Lá foste parar, não é? Lá fui parar. São coisas da vida. Mas eu gosto de ser professora, eu gosto de ensinar. Mas não é... Eu gosto de ensinar só às pessoas que querem aprender a aprender. Não. Eu gosto de ensinar a todas e gosto de arranjar estratégias para todas. Não quer dizer que consiga, mas eu gosto de ensinar. Mas é um desafio também, não é? Sim. Pois. Mas queria chegar ao ponto em que, num mundo de transformação a todos os níveis, um mundo que é mais digital, inclusivamente com inteligência artificial e tudo mais, é preciso adaptação da escola também, por parte da escola, não só em termos de avaliação e por causa dos trabalhos, não é? Que hoje em dia podem ser feitos no chat GPT. Exatamente, sem ser pelos alunos. Mas que se calhar é preciso, ou deveria ser, não obrigatório, mas quase um dever, de tentar ser as pessoas mais velhas, que lhes custa mais, logicamente, porque viveram sempre num tipo de sistema que hoje em dia já não existe, ou que deixa de ser tão comum, elas tentarem se adaptar, não é? Porque vocês adaptaram-se quando chegaram, pessoas como tu, não é? Que chegaram ao sistema. Sim, eu diria que as coisas que foram inventadas podem ser levadas para o bem e para o mal. Agora, o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial só existe porque alguém parametrizou um computador e introduziu lá muitas coisas. Dados e dados e dados. Ele, a única coisa que está a fazer é baralhar as coisas. Sim. É preciso saber utilizar. Não. Uma das coisas que eu reparo na maior parte das pessoas é não terem espírito crítico. Se eu já fui ao chat GPT, já fui. Para buscar coisas, não. Só para ver como é que aquilo funciona. E reparei que se tivermos espírito crítico,
sabemos se aquilo está verdadeiro ou se não é verdadeiro, se aquilo é possível ou se não é possível. Claro que, se eu colocar um exercício de fisicoquímica, ele responde, pode não ser da forma melhor, mas ele responde, se está correto, às vezes não está assim tão correto quanto isso. E não dá, se há um exercício de cálculo, ele não vai dar cálculos, ele só diz a forma como é que se resolve, ou seja, dá os passinhos todos. Mas eu diria que a inteligência artificial é nada mais, nada menos que uma pessoa que lá pôs as coisas e parametrizou, por isso não deixa de ser uma pessoa a pensar. Sim. Pensou e executou para ajudar os outros, sim, em algumas coisas e outras não. Agora, o espírito crítico é a parte importante em todas as situações. Eu não sei, já não sei o que posso dizer mais, mas se vai ser possível, se os alunos, ao utilizarem o computador nas aulas, podem ir ao ChatGPT, era uma das coisas que deveria ser, quando estão a fazer exame, não é? Claro. Nas aulas, podem usar tudo. Só que, se não me souberem explicar porque é que escolheram aquela opção, não sabem nada. Claro. Não serve. Pronto, uma vez já estamos a acabar o nosso episódio, primeiro acho que percebemos todos, nós e os que estão em casa, a ouvir, que é preciso raciocínio e espírito crítico e que acima de tudo os alunos devem tirar isso da escola, quando for seja a matéria. Sim. E agora é-te pedir só mais 5 coisinhas rápidas, que são... se tens alguma história engraçada que possas contar durante estes anos todos? De escola? Sim. Engraçada como assim? Cata, qualquer coisa que tenha acontecido que não estava à espera. Sim. Eu não deixo os meus alunos sair para irem à casa de banho. E uma das caricatas foi: eu não deixei sair os alunos porque os alunos não queriam na realidade ir à casa de banho, e uma pessoa já sabia quando é que o aluno quer ou quando não quer ir à casa de banho. E eu disse se ele quisesse fazer as suas necessidades para utilizar a garrafa de água que ele tinha lá ao lado, ou seja, ele bebeu a água, agora tens a garrafa de água para utilizar. E ele ficou indignado comigo e saiu porta fora. Claro que eu marquei-lhe falta porque ele já não voltou a entrar. Pronto, foi assim umas coisas interessantes. Caricatas, isso foi no meu primeiro ano de trabalho. Logo. Sim. E agora, tocando um bocadinho no tema do podcast, se pudesse pedir 3 desejos para colocar os pontos nos is no teu setor, na tua profissão, quais é que seriam? Pois é muito complicado. Na minha profissão, se calhar gostaria que fôssemos mais reconhecidos, não só monetariamente, mas em termos de reconhecimento na sociedade, porque, como eu disse há pouco, os professores foram banalizados por dizerem que têm 3 meses de férias, mais as férias do Natal e da Páscoa, o que não é verdade. Certo? O segundo... Depois uma pessoa não pode escolher os colegas de profissão, mas se calhar... Seria bom. Não. Eu diria que a maior parte das empresas e a maior parte dos empregos têm uma entrevista. Sim. E eu acho que todos os professores, antes de serem professores, deviam ser entrevistados para saber se conseguiam ou não ser professores, porque há muitos professores que não têm essa capacidade. Não têm, por isso. Essa outra... Pronto, a terceira, não sei. Ser feliz. E para o mundo, o que é que tu desejarias? É para que acabassem as guerras. Bom. Um livro, uma frase ou uma música que tenha marcado a tua carreira? Só um deles. A minha carreira... Não sei, mas dê-me um ponto de apoio e levarei o mundo. Ok. Não te posso dizer quem foi, mas acho que foi Galileu que disse isso. Se calhar foi, não sei, acho que foi Galileu. Arquimedes, não sei. E qual é o segredo do trabalho feliz? Ser feliz. Pessoalmente? Pessoalmente, sim.
É, ser feliz pessoalmente, estar bem connosco próprio, o trabalho corre lindamente. Muito bem, está feito. Obrigada! Obrigada eu. Obrigada de coração por ouvir este episódio do podcast Pontos nos Is. Lembre-se que colocar os pontos nos Is começa por cada um de nós em cada segundo da nossa vida. Este episódio sairá na próxima terça-feira nas restantes plataformas de podcast e YouTube. O novo episódio sairá daqui a 2 semanas na terça-feira às 6 da manhã no Spotify. Até lá, acompanhe-me no meu website www.inesdacatarino.blog.wordpress.com e redes sociais no Instagram Inês D.A. Catarino. Um grande beijinho e sejam felizes!